E o nosso primeiro entrevistado é Ney Nunes, do PCB. Vamos conferir um breve perfil dele. Ney Nunes, de 55 anos de idade, é candidato ao governo do Rio pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Funcionário do Banco do Brasil, participou da reconstrução do movimento estudantil e das primeiras manifestações pela anistia, no fim da década de 70. Em 1983, foi delegado no Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e integrou a primeira diretoria da Central Sindical, eleita 3 anos depois. Rompeu com a CUT em 2002 e ajudou a fundar a corrente sindical Unidade Classista. Desde 2010, é militante do PCB. O candidato a vice-governador é o professor Heitor César. Candidato, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Boa tarde. E vamos começar com uma das principais preocupações dos moradores do Rio, que tem dominado os debates entre os candidatos ao governo do Estado, que é a segurança pública. Caso eleito, candidato, o que vai acontecer com as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora? Antes de entrar no tema específico da sua pergunta, eu queria agradecer à TV Brasil esse espaço democrático, né? Diferentemente das redes privadas, que não têm concedido o mesmo espaço a todos os candidatos, né? Por exemplo, nós fomos convidados para uma entrevista de 1 minuto na Globo, enquanto os candidatos ditos principais tiveram uma entrevista de 8 minutos. Bom, então aqui nós temos esses 5 minutos e gostaria que o senhor começasse falando sobre a segurança pública. Olha, o problema de segurança, ele começa com o gigantesco fosso social que vive a sociedade brasileira, né? Sem atacar as grandes desigualdades sociais, o problema vai perdurar. Especificamente aqui no Rio de Janeiro, o atual governo adotou uma política puramente repressiva, né? E os resultados têm sido pífios. Os índices de assaltos, de homicídios, contabilizados pelo próprio Instituto de Segurança Pública, só têm aumentado, como foi mostrado agora no último semestre. E qual seria, então, a sua política de segurança pública? A política de segurança hoje, como eu disse, ela é puramente repressiva. Verdadeiras operações de guerra estão sendo montadas em áreas densamente povoadas. Isso aí tem custado vidas inocentes, né? Nós temos que combater a criminalidade, isso é certo. Mas temos que entender que essas populações das favelas, das periferias, estão reféns de traficantes e milicianos. E temos que tratá-las dessa forma, temos que proteger a vida e garantir a paz nessas comunidades. O senhor manteria as UPPs? Do jeito que está hoje, não. Nós defendemos um policiamento comunitário, verdadeiramente comunitário, integrado com a população, sob controle popular. Candidato, o transporte público de qualidade é uma outra grande preocupação dos moradores, principalmente do Rio, Baixada, Niterói e São Gonçalo. Qual seria a sua política para melhorar o transporte público? Veja você, nos anos 90, todas as empresas foram privatizadas, né? O país e o nosso estado sofreu uma onda privatista que começou com o governo Marcelo Alencar, que privatizou barcas, trens e metrô, né? O resultado dessas privatizações nós estamos sofrendo hoje, né? É um transporte ineficiente, a população levando de 3 a 4 horas nos seus deslocamentos casa-trabalho e pagando uma tarifa cara, né? Isso é inadmissível. Por isso defendemos a reestatização dessas empresas com o controle de usuários e trabalhadores, né? Sob controle popular também. Bom, candidato, saúde, vou falar agora de saúde, né? Como melhorar o atendimento nos hospitais públicos? Veja você, quando eu falei das privatizações, o grande argumento para se privatizar aquelas empresas é que então sobrariam recursos para investir em saúde, educação, segurança, né? Decorrido todo esse tempo, esses temas são as principais bandeiras da população, que está insatisfeita com esses serviços, né? O Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior em arrecadação a nível federal. Está entre os últimos no investimento em saúde pública. Investe privatizando através das OS. Essa privatização tem se mostrado cara e ineficiente. É preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade, promova concursos públicos, assuma a rede de saúde, né, e qualifique os funcionários, para dessa forma melhorar o atendimento. Você manteria as UPAs? De forma alguma. As UPAs são parte dessa política de privatização. Uma UPA custa 3 milhões ao mês ao Estado, né? E os serviços prestados são muito precários. Uma UPA não tem pediatra, não tem cardiologista, não tem ortopedista, né? Quando a população precisa de uma internação, faltam leitos hospitalares. Em relação à educação, candidato, o que o senhor faria? Que a educação não é bem avaliada, principalmente em relação a outros estados, né? As melhores escolas estão na capital, mesmo assim as notas não são boas, segundo o MEC. O que o senhor faria para reverter isso? Olha só, esse tema da educação, assim como que nós abordamos anteriormente, em toda eleição ele volta, né? E nós vemos esses candidatos apresentarem as mesmas promessas e os problemas continuam.
Né? Um professor da rede municipal inicia ganhando apenas R$ 1.100. Né? Não se investe em qualificação dos profissionais de educação. O número de matrículas vem caindo a nível do Estado. Né? Caiu em mais de 30% nos últimos 6 anos. Esse governo atual, o governo Cabral-Pezão, fechou escolas. Isso é um crime. E qual seria a sua política para as pessoas de moradia, né, para as pessoas de baixa renda? Olha, os planos de investimento nessa área são pouquíssimos. Basta ver o orçamento estadual. Nosso orçamento está na casa dos 75 milhões. Né? E os gastos com habitação e com saneamento são irrisórios. 40% da população da capital do estado não tem saneamento básico. No interior, essa cifra é ainda maior. Candidato Ney Nunes, do PCB ao Governo do Rio, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. O candidato do PRB, Marcelo Crivella, que havia confirmado presença aqui no estúdio do Repórter Rio amanhã, cancelou a participação. Alegou que vai fazer campanha no interior do estado. E na segunda-feira a entrevista será com o candidato do PT, Lindbergh Farias, que já confirmou presença.